Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mas precisamente são 17 horas e 7 minutos. Com a honra, a glória, a graça e a misericórdia do Senhor. Esse é um vídeo presente, um vídeo surpresa, que na verdade eu já havia gravado. Eu gravei acho que da semana passada para essa semana e tentei postar, mas por ter sido um vídeo muito longo, eu não consegui postar. Na verdade não é que eu não tenha conseguido. O vídeo gerou falha na postagem, eu tentei repostar e não consegui. E nisso eu já havia apagado a remessa de vídeos dos últimos dias. Café frio e fraco. E nisso eu não tive como repostar, perdi o vídeo. Mas estou aqui tentando rinite sinusite. Tentando gravar novamente. Já está escurecendo aqui. Deixa eu iluminar aqui o ambiente. E é um vídeo presente, um vídeo surpresa. E desde já e sempre eu agradeço a todos, todas e todes que não se atrapalhando nas palavras pode ser exaltado, arrebatado, abduzido. Mas obrigado a quem me segue, me acompanha. Curte, comenta, compartilha e visualiza. Deixa o joinha, um like, amei. Me segue nos canais, nos aplicativos, nas plataformas, nas redes sociais. Me dão esse apoio, esse bope, essa moral. Tá bom, gente? Eu já dizia, me ajuda a monetizar em dólar, euro e real, em toda e qualquer moeda. De todo e qualquer país. Mas eu ainda não estou monetizando, mas eu preciso monetizar. Com a honra, a glória, a graça e a misericórdia do Senhor. Estou falando no início do vídeo que era para eu falar no final. Mas então, é um vídeo surpresa, um vídeo presente para uma pessoa muito querida. Não é somente uma pessoa. É alguém que está na minha vida há alguns anos, que eu considero, respeito, admiro de coração e amo, porque o Mestre Jesus Cristo nos ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa pessoa em questão, que não é somente uma pessoa, é um amigo, uma irmã, uma parceira de sempre, dos últimos tantos anos e dos próximos tantos anos, que eu aprendi a considerar, respeitar e amar de coração. Vou deixar para falar mais no decorrer do vídeo. Sabe? Foi uma pessoa que entrou na minha vida nos últimos anos. Nos últimos tantos anos. Eu lembro que tudo começou através de idas a uma certa clínica de um certo prédio em um certo bairro. Nós passamos aí e consequentemente nos encontramos uma tarde. Estou empurrando as coisas para não aparecerem no vídeo. E eu lembro que ou eu cheguei primeiro ou ela chegou primeiro, nos cumprimentamos, começamos a conversar. Um brinde contra lapada fria e fraca de café. Começamos a conversar e conversa vai, conversa vem, começamos a interagir, descobrimos que íamos para a mesma clínica, o mesmo médico, em horários parecidos. E nisso a amizade foi fluindo, foi acontecendo, trocamos número de telefone fixo, celular, passamos a marcar o mesmo dia de consulta, horários próximos pela tarde, e a amizade foi acontecendo com a honra, a glória, a graça e a misericórdia do Senhor. Estou mentindo? Estou faltando com a verdade? Não, a senhora sabe disso. E a senhora, minha amiga, minha irmã, minha camarada, minha parceira de todos os dias, minha mãe do coração, se tornou uma pessoa de suma importância na minha vida, de suma necessidade. Lhe considero, lhe respeito, lhe admiro, lhe amo em Cristo Jesus. E a senhora sabe disso sem demagogia nenhuma, sem hipocrisia nenhuma, porque eu não preciso de demagogia e hipocrisia. A senhora sabe disso, que a senhora é de suma importância na minha vida. Lhe considero, lhe respeito, lhe admiro e lhe amo em Cristo Jesus. A senhora é minha amiga, minha irmã, minha mãe do coração. É quem eu considero, respeito e admiro. Eu tenho minha mãe biológica, que é minha base junto com a minha família. Minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos são minha base. É quem está comigo todos os dias. E tem meu cunhado também, para não esquecer de falar dele. Vou empurrar aqui, porque está aparecendo as coisas ali. E eu desenvolvi através dessa amiga, irmã, camarada, parceira, desenvolvi nela um afeto de filho para com mãe e ela de mãe para com filha para mim. Eu lembro que em 2017 eu fui para o Amapá, mais precisamente para o Macapá. Um alô, um salve todo o Amapá, todo o Macapá. E eu perdi o contato com ela porque eu havia esquecido o celular que tinha o número dela aqui na Bahia.
E na época não lembro exatamente porque não conversávamos pelo WhatsApp. Acho que ela não tinha WhatsApp, a senhora não tinha WhatsApp, não me lembro bem. E nisso, assim que eu retornei, um tempo depois, eu lembro que eu carreguei o celular, peguei o celular, olhei a agenda e visualizei que ainda havia um número da senhora, falando diretamente para a senhora agora. Liguei um final de tarde, eu estava sozinho em casa, liguei, eu estava sentado na sala. Liguei, chamou, a senhora atendeu. Falei assim, alô, boa tarde, esse número ainda é de dona... Não vou falar o nome agora, vou deixar pro final. É o número de dona fulana. Fulana no sentido engraçado, viu? Aí a senhora falou assim, meu filho, é você? Eu falei, sim, mãe, sou eu. E a senhora, depois de tanto tempo me ligando, aí eu fui explicar que eu tinha ido morar no Amapá, no Macapá, e as coisas não fluíram bem, não deram muito certo, e eu tive que retornar. E voltei para casa, voltei para a Bahia, para Salvador, para minha família, que eu nunca deveria ter saído da minha família. Aliás, foi viável ter saído porque eu descobri certas coisas que eu precisava em relação à minha saúde. E graças a Deus deu tudo certo. E o que acontece? Eu retornei para fazer tratamentos de saúde, tratamentos bem sérios. E a senhora ficou a par de tudo, né? Lembra que em um certo dia, eu liguei para a senhora, não falei no WhatsApp, não liguei na realidade. Liguei e falei assim, olha, está acontecendo isso e isso. Descobri lá no Amapá, no Macapá. Estou retornei para fazer tratamento. E eu lembro que a senhora foi muito acolhedora, muito receptiva, muito solícita. A senhora começou a rezar, orar, fazer prece, como queiram chamar, como a senhora queira chamar. E a senhora falou palavras muito fortes, de muito poder, com a honra, a glória, a graça e a misericórdia do Senhor. Eu lembro que a senhora falava, eu repetia, porque a senhora pedia para eu repetir. E naquele momento eu senti assim, a presença do Espírito Santo de Deus novamente em minha vida, através da senhora. Senti a unção do Espírito Santo de Deus, um brinde com a lapada de café frio e fraco. E foi um momento assim incondicional, que a senhora proferiu palavras de fé, força, unção do Espírito Santo de Deus. E eu me senti aconchegado, acolhido. E, como a senhora falou, a cura vem, a cura já veio. E a cura veio mesmo, com a honra, a glória, a graça e a misericórdia do Senhor. E sem mais delongas, que o vídeo já está um pouco longo, essa minha querida especial, que me acolheu como filho na vida dela, que ela me chama de filho do coração, eu chamo ela de mãe do coração, é minha querida amiga de sempre, minha irmã do coração, minha mãe do coração, Marta. Minha querida amiga de sempre, que me aconselha, me orienta, me dá palavras de conforto, de paz, luz, sabedoria, de unção, católica, fervorosa, fiel, beata, digamos assim, né? A senhora é uma pessoa iluminada, cheia da unção do Espírito Santo de Deus. A senhora é guiada por Deus. Há tantos anos atrás, quando nos conhecemos lá naquele prédio daquela clínica, esperando poder rinite sinusite, poder entrarmos para a clínica, fizemos essa amizade tão bonita, tão especial, com a glória, a graça e a misericórdia do Senhor. E um brinde à nossa amizade, a Deus, a vida, o universo. Eu quero dizer nesse momento, minha mãe do coração, minha amiga, minha irmã, minha parceira em todos os dias, Marta, Dona Marta, Senhora Marta, conte comigo sempre para o que for preciso. Estive, estou, estarei sempre aqui. Sou seu amigo, seu irmão, seu camarada, seu parceiro de sempre, em Cristo Jesus, com a glória, a graça e a misericórdia do Senhor, seu filho do coração, como a senhora sempre me fala. Obrigado, gratidão. Desejo toda a sorte de bênçãos para a senhora, sua família e seu lar, sua saúde em especial. Como eu sempre digo, já deu tudo certo, dias melhores chegarão, as coisas começaram a melhorar. É crer, receber, declarar e tomar posse, lembrar que Deus é Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a surpresa que eu tinha feito da semana passada para essa, que não havia comentado, mas infelizmente não foi possível postar, porque, aliás, eu tentei postar, como eu falei no início do vídeo, mas o YouTube, que esse vídeo vai diretamente para o YouTube gerou uma falha na postagem do vídeo da senhora e de uma outra amiga, e eu consegui tentar repostar o vídeo da amiga, mas o seu não foi possível, porque eu já havia excluído as demandas dos vídeos dos dias passados, e o seu foi no meio. Mas aqui estamos, né? Finalizando, gravando, um brinde com dose de café frio e fraco.
que eu sei que a senhora acha engraçado quando eu falo assim, café frio e fraco. E é isso, obrigado, gratidão. Desejo toda a sorte de bênçãos para a senhora, sua família e seu lar. Conte comigo sempre para o que for preciso. Estarei aqui. Somos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Esse sentimento acolhedor de mãe do coração para com filho do coração. Obrigado. Desejo toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bênçãos. Conte comigo sempre para o que for preciso. Rinite e sinusite. A senhora sabe bem o que é isso, né? E é isso, gente. Pessoas especiais se tornam amizades especiais para a vida toda. Né? Minha amiga querida, minha mãe do coração, Marta. Lhe considero, lhe respeito, lhe admiro, lhe amo em Cristo Jesus. A senhora, sem sombra de dúvidas, se tornou de suma importância na minha vida. Lhe considero, lhe respeito, lhe admiro, lhe amo muito no amor do Mestre Jesus, do Cristo Jesus, do Deus vivo. Como diz uma querida amiga minha, te amo no amor de Deus. Isso é forte, né? Muito forte. E é isso. Tem muitas delongas, sem mais delongas. Quase me atrapalhei na palavra. Que não se atrapalha na palavra, nas palavras, pode ser exaltado, arrebatado, abduzido. Podemos tudo. E eu não sou perfeita. A perfeição só vem de Deus. O Deus Altíssimo, Eterno, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Esse sim é perfeito. O Deus que foi, o Deus que é, o Deus que sempre será o Senhor e sentido da vida. Ele é perfeito. Somente Deus. Deus e mais ninguém. E devemos nos espelhar em Deus. No Deus que foi, no Deus que é, no Deus que sempre será o Senhor e sentido da vida. Obrigado, gratidão. Conte sempre comigo para o que for preciso. Estarei sempre aqui. Às vezes demoramos para conversar durante dias, mas sempre trocamos mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, demais vídeos e conteúdos. Como a senhora falou que sempre assiste meus conteúdos no YouTube, eu sou muito grato, fico muito feliz. Muito obrigado de coração. Deus possa lhe retribuir grandemente, ricamente, poderosamente, abundantemente. As cigarras começaram a gritar. E como eu sempre falo, quando Deus me abençoar através do meu trabalho com a internet, que eu creio que Ele já me abençoou, já está me abençoando, e eu começo a monetizar, quero, devo, preciso, vou ajudar a minha família biológica, e ajudar as minhas famílias do coração que eu tenho Brasil afora. Tá bom? Estou muito emocionado. Falar de quem a gente considera, respeita, admira e ama é muito importante, muito especial. Rinite e sinusite. E é isso, minha querida amiga, irmã, parceira, mãe do coração, Marta. Desejo toda a sorte de bênçãos, tudo de melhor. Dias melhores chegarão, as coisas começarão a melhorar. Crer, receber, declarar e tomar posse, lembrar que Deus é Deus. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A senhora que é católica, fervorosa, beata, digamos assim, né? No bom sentido das palavras. Continue rezando, orando, fazendo prece, como a senhora quer dizer, falar. Por mim, pela minha família, que eu faço o mesmo pela senhora e sua família. E é isso. Dias melhores sempre chegarão, as coisas sempre começarão a melhorar. Crer, receber, declarar e tomar posse, lembrar que Deus é Deus. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Essa é a pequena surpresa que eu tinha feito, mas infelizmente apaguei e o YouTube gerou uma falha na postagem, na repostagem. Mas fiz de novo, né? O que vale é a intenção. E é isso, pessoal. Gostaram do vídeo surpresa, vídeo presente para minha querida amiga, irmã, parceira, mãe do coração, Marta. E é isso. Beijos, cheiros e queijos e beijo de luz. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Por gentileza, continue curtindo, comentando, compartilhando, visualizando, deixando um joinha, um like, um amei, se inscrevendo no meu canal, me dando esse apoio, esse bop, essa moral, me ajudando a monetizar em dólar e real, em toda e qualquer moeda de todo e qualquer país, porque aceitamos toda e qualquer moeda, tá bom? Eu preciso monetizar, gente. Tenho que monetizar, tenho que me manter. Não tô ligando a lâmpada porque já tá escuro aqui, mas se eu ligar a lâmpada, minha mãe e minha irmã vão falar. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem e visualizem. Deixe o joinha, um like, um amei, se inscreva no meu canal, @resenhasdodam. O segredo é lembrar que somos ungidos com o som do Espírito Santo de Deus e já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Crer, receber, declarar e tomar posse. E lembrar que Deus é Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um ótimo final de tarde, um ótimo início de noite, uma ótima noite para todos, todas e todes. Grandemente, ricamente, poderosamente e abundantemente. Dias melhores chegarão, as coisas começarão a melhorar. Crer, receber, declarar e tomar posse. E lembrar que somos ungidos com o som do Espírito Santo de Deus
e já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Beijos, cheiros e queijos e beijo de luz. Bonitos, bonitas e bonitos do meu Brasil, do nosso Brasil, dos 4 cantos do mundo. Agora são exatamente 17 horas e 23 minutos. Beijos, cheiros e queijos e beijo de luz.